Olá, eu sou o Thales. Vemos uma base escondida da Hydra. Diversos robôs estão se preparando para enfrentar um invasor. Mas esse invasor não é qualquer um, é o próprio Capitão América. Alguém lá dentro da Hydra diz que ele é um super soldado, um dos maiores líderes e combatentes da história da humanidade. A única coisa que ele odeia mais do que os soldados da Hydra são os robôs da Hydra. Capitão América já foi um homem normal, um fracote que tomou o soro do super soldado e se tornou um homem imparável. Junto de seu escudo indestrutível, ele foi treinado em dezenas de artes marciais. O homem é o pináculo do potencial humano e um dos maiores guerreiros dos tempos modernos. Ele foi um dos soldados aliados durante a Segunda Guerra Mundial. O homem lutou contra as forças da Hydra e teve algum sucesso até encontrar seu superior. A batalha dele iria decidir o destino do globo e a batalha dos dois terminou em empate. Quando o avião deles caiu no meio do gelo, os dois foram congelados e revividos recentemente. Quem estava contando todas essas coisas era o próprio Caveira Vermelha. Ele conversava com o treinador. O homem dizia que as habilidades do Capitão América realmente são difíceis de copiar, mas não impossíveis. Ele então garante ao Caveira Vermelha que não tem que se preocupar. O treinador pode copiar qualquer habilidade, inclusive as do Capitão América. O Caveira, entretanto, diz que copiar e derrotar são duas coisas diferentes. E por causa disso ele começa a testar as habilidades do treinador. O vilão utiliza um escudo para derrotar os robôs da Hydra do mesmo jeito que o Capitão América faria. O Caveira o parabeniza, mas diz que é mais do que a habilidade que faz o Capitão América. Ele também tem sua mente e o foco que o tornam daquele jeito. O treinador diz que parece que o Caveira é fã do Capitão América, mas isso irrita o homem. Ele diz que tanto ele quanto o Capitão América são dois lados de uma mesma moeda e manda o treinador não subestimar nenhum dos dois. O Caveira então fala que para seu objetivo final ele precisa do Capitão América e quer que o treinador o traga até ali. Além dele, outro Vingador também possui algo que o Caveira deseja: o Homem de Ferro. O Caveira deseja obter seus objetos letais. O treinador fala que será fácil, pois ele conhece todas as fraquezas do Homem de Ferro. Mesmo assim, o Caveira fala que não está convencido que ele possa derrotar dois Vingadores ao mesmo tempo e por causa disso vai fornecer um exército para ele. Pouco tempo depois vemos o próprio Homem de Ferro treinando com o Capitão América, o próprio capitão que insistiu para essa sessão de treinamento. Mas vemos que o Homem de Ferro está com medo de machucá-lo, pois tudo que o Capitão América tem é uma tampa de lata de lixo poderosa, enquanto ele tem a armadura mais tecnologicamente avançada do mundo. Mesmo assim, Capitão América parte para o combate. Ele planeja ensinar para Tony Stark que existe mais do que apenas entrar em uma luta. Estratégia é parte-chave de qualquer combate. E vemos que durante esse treinamento deles, o Capitão América realmente consegue descer o cacete no Tony Stark, graças a todo o seu planejamento e também pelo fato do Homem de Ferro nunca planejar nada. Tony fala para ele que se tivesse usado todo o seu poder de fogo, o Capitão América estaria tostado, e o Capitão então o desafia a utilizar todo esse potencial a partir de agora. Para tornar tudo mais interessante, o Homem de Ferro resolve fazer uma aposta com o Capitão América. Se ele vencer, o Capitão terá que usar sua armadura durante um mês. E o Capitão América diz que se ele vencer, Tony terá que ir para um acampamento de treinamento com ele. Depois de combinar os detalhes, os dois voltam para o embate. Eles lutam impressionantemente, e o planejamento e habilidade de combate do Capitão América o fazem sempre estar em uma condição de igualdade contra a armadura mais poderosa do mundo, que pertence ao Tony Stark. Mas acontece que no ataque final dos dois, ambos acabaram sendo nocauteados ao mesmo tempo. Só depois desse combate foi que Tony Stark percebeu a verdade. O Capitão não queria lutar contra ele e não utilizou todas as suas habilidades, pois queria apenas treiná-lo. Se quisesse, teria vencido o combate instantaneamente. E o Capitão fala que tudo que ele deseja é ver Tony Stark vivo, pois se ele continuar lutando como se não houvesse amanhã, logo acabará perdendo a vida. Tony Stark não aceita esses conselhos, até que de repente tudo começa a tremer. Intrusos da Hydra estão invadindo o lugar e desativaram o Jarvis. Tony percebe que eles estão indo direto para o baú de objetos letais e vai até lá com o Capitão impedi-los. Capitão América quer planejar tudo antes, mas Tony Stark sai invadindo o lugar e atacando os homens. Capitão diz que tinha uma ideia, e se ele tivesse esperado, já teriam derrotado todos aqueles caras. Tony Stark se assusta quando um deles pega um canhão gigantesco, mas mesmo assim os dois heróis conseguem derrotar a todos. Entretanto, tudo isso não se passava de uma distração para que dois cientistas da Hydra fossem até o que eles realmente desejavam. Eles invadiram um cofre especial do Tony Stark
Stark. O homem queria pará-los, porém ainda haviam muitos soldados ali. Esses dois cientistas encontraram o mais novo canhão do Stark, algo extremamente valioso, e estão prontos para subtraí-lo. O treinador então entra em contato para ver se está tudo bem, e os dois dizem que estão subtraindo o canhão agora, mas não entendem por que o treinador ainda não apareceu. As tropas estão encarando dois Vingadores ao mesmo tempo. Eles precisam da ajuda do treinador, mas o homem diz que já deu tudo o que eles precisavam para sair vitoriosos e os espera na base. Quando levantam um baú com um canhão, um laser corta o solo e eles caem para outro avião. Acontece que o treinador estava em busca de um prêmio ainda maior, uma das armaduras do Homem de Ferro. Depois de derrotar os soldados, os Vingadores foram correndo até o cofre secreto, mas assim que entraram, Tony Stark viu que os homens já tinham subtraído seu mais poderoso canhão. Sem planejar nada, Tony Stark sai voando atrás deles. Capitão América tenta questionar os soldados, mas eles tinham um dispositivo que apagava suas memórias. Capitão América então foi pegar um jato para ir atrás do Tony Stark e abruptamente foi atacado por uma flecha. Aquele é o treinador. Os dois então começam um embate. O objetivo do treinador é derrotar o Capitão América e levá-lo até o Caveira. Vemos que ele consegue lutar em pé de igualdade contra o Capitão, pois afinal copiou suas habilidades em diversas artes marciais. Tony Stark estava perseguindo os dois cientistas que tentavam fugir com seu canhão, até que eles pegaram o próprio canhão para utilizá-lo contra Tony Stark. E assim que foi acertado, o Homem de Ferro percebeu que na próxima vez que criar um canhão tão poderoso, tem que melhorar também as defesas de sua armadura. Capitão América ainda estava no combate com o treinador, e ele dizia que a Hydra tem grandes planos para o Capitão. Steve Rogers, entretanto, conseguiu se desvencilhar e arremessou o seu escudo contra o treinador. O vilão aproveitou esse momento para colocar alguma coisa no escudo, e assim que ele voltou para o Capitão, Steve percebeu que algo de errado não estava certo, mas era tarde demais. O treinador colocou um dispositivo de choque que desmaiou o Capitão América. O treinador sabia que o Capitão sempre pegava seu escudo de volta. Quando Tony Stark voltou, já não encontrou mais o Capitão América. Vemos que o treinador conseguiu levar o Capitão América até sua base secreta e mandou 5 soldados ficarem sempre de olho nele. Vemos também que ele conseguiu subtrair a armadura invisível do Homem de Ferro e quer utilizá-la para tomar o controle da Hydra. Logo, o Caveira chega para ver como estão indo os planos e vai encontrar o Capitão América. Descobrimos rapidamente para que ele precisava do Vingador. Acontece que o sangue do Capitão América era a última coisa que ele precisava para sintetizar seu próprio soro do super soldado, e agora vai ter um exército de super-homens. Além disso, ele vai subtrair todas as habilidades do Capitão América e programá-las nos cérebros de todos esses super soldados. Agora, além de remover tudo que ele sabe, o Caveira também irá fazer uma lavagem cerebral no Capitão e torná-lo em um dos soldados da Hydra. Enquanto isso, Tony Stark viu que o Capitão América foi levado pelo treinador e também descobriu que sua armadura invisível foi subtraída. Ao olhar as filmagens, Tony percebeu algo impressionante. O Capitão América se deixou ser derrotado para ser levado pelo treinador e descobrir os planos da Hydra. Para descobrir para onde eles foram, Tony Stark analisou todo o lugar e descobriu um pequeno pedaço de terra que tinha na bota do treinador. Essa terra existe apenas em uma certa região do mundo e graças a isso, ele conseguiu encontrar uma antiga base da Hydra que ficava lá. Tony Stark então vai direto até lá salvar o Capitão. Nesse momento, o Caveira já tinha terminado de copiar as habilidades do Capitão América e já estava pronto para inserir nele o protocolo de agente da Hydra. Capitão então ficou ali recebendo todas aquelas terríveis imagens em seu cérebro e o Caveira foi colocar o soro nos seus novos soldados. Pouco tempo depois, Tony Stark chegou naquela base secreta e saiu derrotando os soldados enquanto procurava pelo Capitão. Ele conseguiu encontrar o lugar onde Steve Rogers estava sendo mantido, mas o Vingador não estava mais lá. Tony então continuou sua busca e logo foi atacado por um escudo. Era o próprio Capitão América, agora já controlado pela Hydra. Os dois então começam um embate impressionante. O Capitão agora até mesmo utiliza objetos letais para tentar derrotar o Homem de Ferro e consegue implantar nele um dispositivo que lhe dá choques. Enquanto isso, o treinador analisava a programação do Homem de Ferro para poder desbloquear a armadura invisível e conseguir utilizá-la. E rapidamente ele conseguiu decifrar os códigos. Vemos que Tony removeu o dispositivo de choque e fez a mesma coisa que o treinador fez com o Capitão América. Em seguida, o atingiu com uma onda sônica para tentar tirá-lo do comando da Hydra. Isso funcionou, porém o Capitão América percebeu que o treinador estava observando e continuou fingindo ainda ser um agente da Hydra. Ele recomeçou o combate e secretamente contou para o Homem de Ferro que aquilo era um de seus planos. Ele então arremessou Tony Stark contra o
fosso que tinha ali ao redor e fingiu ter vencido. O treinador então apareceu e o Capitão pediu para ser levado até o Caveira. Só que o treinador disse outra coisa. Ele quer que Capitão América se junte a ele para derrotar o Caveira, para que ambos possam ser os novos líderes da Hydra e do mundo. O Capitão então fingiu aceitar esse plano e perguntou pro treinador onde estava o Caveira. O vilão disse que estava na Antártida. E isso é tudo que o Capitão precisava saber. Ele então começou a descer o cacete no treinador e chamou o Homem de Ferro para ajudá-lo. O treinador foi rapidamente derrotado e os dois o deixaram preso lá na sala de lavagem cerebral para S.H.I.E.L.D. poder vir e levá-lo preso. Mas parece que o treinador tem um dispositivo para escapar dali e ele rapidamente conseguiu. Depois que os Vingadores foram embora, o treinador foi pegar a armadura invisível. Os Vingadores então foram direto até a Antártida e no caminho, Capitão América estava feliz ao ver que Tony Stark agora está fazendo planos antes de começar o combate. Só que ele não vai contar tudo para o Capitão, pois ele ainda pode estar sob o controle da Hydra. Quando chegam lá, o Capitão continua fingindo ser um agente da Hydra e o Caveira pergunta pelo comunicador onde está o treinador. O Capitão fala que ele traiu a Hydra, pois queria tomar o lugar do Caveira e ele deu um jeito no treinador. O Caveira ficou feliz e permitiu que o Capitão entrasse na sua base secreta. Por sorte, Tony Stark também colocou a tecnologia de invisibilidade nessa sua armadura e conseguiu entrar na base com o Capitão. Enquanto estavam no elevador, o Capitão trocou o seu uniforme e eles viram os soldados se transformando em super soldados. Os dois chegaram até a fábrica do Caveira. Ele estava produzindo aqueles canhões do Stark em larga escala. Além dos canhões, ele também fazia escudos gigantes. O plano agora é destruir tudo. Assim que eles começam, logo os alarmes também tocam. Capitão América recuperou seu escudo que estava sendo usado como molde e vai destruir todos os equipamentos do Caveira. Se seus super soldados tiverem aqueles canhões e aqueles escudos, ele com certeza irá dominar o mundo. Depois de destruir os equipamentos, eles querem ir para a sala de comando, mas o próprio Caveira aparece para impedi-los. Capitão então planeja com Tony Stark em segredo qual será o próximo passo deles, e Tony o acertou com um de seus disparos, que ricocheteou no Caveira. Em seguida, o treinador apareceu com a armadura invisível. Ele então disse pro Caveira que não iria ajudá-lo, e sim, iria tomar seu lugar. O treinador então se preparou para eliminá-lo, mas não conseguiu efetuar o disparo. Acontece que o Caveira já havia previsto tudo isso. Ele já fez uma lavagem cerebral no treinador há muito tempo e comanda todos os seus movimentos. O homem só subtraiu aquela armadura, pois era o que o Caveira queria. O Caveira então manda o treinador destruir o Capitão América e o Homem de Ferro, mas ele é instantaneamente derrotado. Para a sorte do Caveira, o exército de super soldados dele ficou pronto e logo diversas criaturas horrendas e gigantes aparecem para combater o Homem de Ferro e o Capitão América. Eles entram no cacete e têm que sair fugindo dali, mas os soldados conseguem sempre cercá-los. Utilizando suas habilidades, os dois conseguem distrair alguns e escapar um pouco, mas são centenas de super soldados, não tem como eles vencerem. Caveira fala que todos esses super soldados foram treinados com todas as habilidades do Capitão América. Eles são invencíveis. Realmente os Vingadores estão perdidos, mas quando toda esperança havia acabado, a parte secreta do plano do Homem de Ferro foi iniciada. O Hulk atravessou o telhado do lugar. Tony pediu sua ajuda e agora o gigante Esmeralda sai descendo o cacete em todos aqueles soldados. O Caveira não havia planejado isso e mandou o treinador ajudar os outros enquanto ele vai para a última parte de seu plano. Capitão América, entretanto, foi atrás do Caveira. Tony e Hulk irão lidar com os outros. Para poder derrotar o treinador, o Homem de Ferro vai hackear sua armadura e desligá-la. Capitão América conseguiu chegar até onde estava o Caveira, mas foi derrotado por ele, e o Caveira contou que seu plano é enviar aquele foguete para causar uma detonação no alto da atmosfera e espalhar o seu soro ao redor do mundo, transformando milhões em seus super soldados e assim conquistando o planeta. Hulk ainda estava lá derrotando esses super soldados e o Homem de Ferro conseguiu desativar a armadura do treinador. Os soldados já estavam começando a tentar fugir do Hulk. Capitão América ainda tentava derrotar o Caveira e em um embate impressionante eles se aproximaram do foguete. Só que o Capitão sempre tem um plano. Ele arremessou seu escudo e o Caveira desviou, mas seu alvo verdadeiro era o compartimento de combustível do foguete. Tudo então começa a explodir. Capitão corre para tentar escapar da maior das explosões, mas parece que não vai dar tempo. Ele chegou em uma porta que não consegue abrir e por sorte, Tony Stark a explodiu pelo outro lado. Os dois então saem voando ali da base da Hydra e escapam da explosão. Hulk ainda estava lá dentro derrotando os soldados e não podia fugir. Enquanto voavam, a armadura do Homem de Ferro começou a falhar e ele caiu com o Capitão América. Os dois
estão prestes a perder a vida, até que o Hulk aparece para salvá-los da queda. Eles agora estão devendo 2 favores pro gigante Esmeralda. Vemos que o Caveira escapou da explosão e o treinador também, mas por sorte, os agentes da SHIELD apareceram para prendê-los. Depois disso, finalmente chega a hora do Capitão América usar a armadura do Homem de Ferro, afinal, os dois perderam para o Hulk. Agora, eles irão treinar com o gigante Esmeralda. Porém, Tony Stark ainda não está planejando as coisas muito bem, e o Capitão América não dominou o uso da armadura. Por isso, eles são facilmente derrotados pelo Hulk. Afinal, o Capitão utilizou os mísseis para atacar o próprio Homem de Ferro. Não tinha como eles vencerem. O Hulk ficou apenas observando. E agora que ele venceu, o gigante Esmeralda quer comer torta. Obrigado por assistir. Até o próximo.